Olá pessoal, bem-vindo a esta videoaula. Meu nome é Nilson Alves e eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre função em linguagem C. É a programação estruturada e estrutura de dados, beleza? Longe de mim querer aqui esgotar esse assunto, até porque esse é um assunto muito amplo, é um assunto vasto. Mas eu vou falar um pouquinho sobre como a definição de função, a utilidade, por que usar, onde eu posso construir as funções e como construir essas funções, como fazer a inclusão ali da função, como chamar uma função, fazer a chamada dessa função, falar um pouco sobre definição de parâmetros, quantos parâmetros pode ser passado na chamada de uma função, o retorno de uma função. Uma função ela pode devolver quantas respostas por vez, ou ser retornado, né, quantas respostas por vez. E também explicar um pouquinho como melhorar o entendimento de uma função. Beleza? Para isso, vamos aqui para o nosso console. Já estou aqui no link, o meu console aberto. E eu quero aqui abrir um editor de texto, Gedit, e vou abrir um arquivo chamado calc.c, porque nós vamos mostrar nossas funções dentro de um arquivo onde desenvolvi uma calculadora e que cada operação está dentro de uma função. Gente, primeiramente, para definir função, eu posso dizer basicamente que uma função é um conjunto de comandos agrupados em um bloco que recebe um nome e através deste ela pode ser ativada lá na chamada dessa mesma função. Beleza? E a utilidade, por que usar? Bem, primeiro é para permitir o reaproveitamento de código. E também para evitar que um trecho de código seja repetido várias vezes dentro de um mesmo programa. Exemplo, eu tenho um programa com 1000 linhas e eu preciso que execute uma calculadora ali dentro desse programa 10 vezes em lugar diferente. Eu vou construir um código, uma calculadora em cada local que eu quero que ela execute? Não. Simplesmente faço o adendo de uma função e faço a chamada apenas com uma linha de código e está resolvida a minha situação. E também para permitir a alteração de um trecho de código de uma forma mais rápida, que com o uso de uma função é preciso alterar apenas dentro dessa função desejada. E para que também os blocos do programa não fiquem muito grandes e por consequência disso mais difícil de entendimento, para facilitar, né, a leitura do programa fonte com mais facilidade e também separar o programa por partes ou por bloco que possa ser logicamente compreendido de forma isolada. Aquela velha questão, dividir para conquistar. Perfeito? Então, ok, pessoas. Vamos ali, então, dizer para vocês onde eu posso construir. Primeiro, para tomar como base, eu tenho a main, que é a minha int main, que é a minha função principal. Essa aqui, o sistema operacional, quando eu executar o programa, ele vai dizer assim, cadê a main? E aí ele vai executar tudo que estiver dentro da main. Certo? Mas aqui eu posso construir onde eu posso construir as minhas funções. Eu tenho 4 lugares, eu vou definir porque eu tenho 4 operações. Primeiro, aqui eu posso construir uma operação, uma função acima da main, fora dela, acima. Beleza? Esse é um local onde eu posso construir. O outro local eu posso construir dentro da própria main. Aqui onde eu vou construir a opção soma, né? O soma, eu construí aqui dentro da própria main, está construída aqui. E também um outro local é aqui abaixo, né? Que aqui termina o meu laço de repetição while e aqui termina a minha função principal, a main. E aqui eu construí uma função, a de subtrair, abaixo da main, fora dela. Aí você me pergunta, mas você não falou que quando o sistema executa o programa, o sistema operacional vai procurar só executar tudo que estiver dentro da main? Sim, é isso mesmo. Mas eu vou explicar isso mais na frente quando eu estiver explicando sobre a chamada de função. Qual é o outro local então que eu posso construir uma função? Fora desse arquivo, nenhum outro arquivo à parte. Vamos lá? Vou te mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui o diretório onde eu construí essa parte chamada função. Eu tenho aqui a minha calc.c, que é esse arquivo que está aberto, que nós estamos explanando sobre ele. E aqui a div.h, que é a minha função de dividir, que está fora em um arquivo à parte. Só que esse arquivo se encontra dentro do mesmo diretório onde está o meu arquivo principal. Essa é uma das formas local de eu construir a função. Outro local também eu posso construir
fora desse diretório, em um diretório à parte. Ó. Aqui eu tenho outro diretório chamado div, função div, que dentro está o meu arquivo div.h, que é o mesmo arquivo que está aqui dentro desse mesmo diretório onde encontra a principal, certo? Então aí é os locais onde eu posso construir, beleza? Vamos aqui então para o nosso programa principal, que eu quero mostrar para vocês aqui agora, como fazer a inclusão da função. Como eu vou incluir, principalmente aquela função que está externa em um arquivo à parte. Tem duas formas de eu incluir ela. A primeira delas é essa aqui. Essa aqui eu estou fazendo a chamada daquela div.h que está na pasta função div em outro diretório que não é o mesmo que está esse arquivo principal. Para isso eu preciso dizer o caminho, que na home, no meu arquivo raiz barra no home, na pasta de usuário chamada Nilson, e dentro dos meus documentos eu tenho duas pastas. Eu tenho uma com o nome função e a outra com o nome função div, né? E aqui dentro dessa função div onde encontra aquele arquivozinho isolado div.h. Ele é um link qual está buscando aquele arquivo para ser reconhecido pelo meu programa. Beleza? Então essa é a inclusão. A outra forma de fazer a inclusão é essa aqui, ó. Simplesmente eu apago esse meu endereço, certo? Apago ele e deixo apenas aqui, entre aspas, div.h. Por quê? Se eu fizer assim, ele está entendendo que ele está buscando aquele arquivo que está junto com esse outro num arquivo separado, mas dentro do mesmo diretório. Beleza? Então, tranquilo aí, né? Agora vamos lá para a parte de como construir uma função. Para construir uma função, primeiro a gente tem que entender a sua estrutura. Como que é uma estrutura de função? Ela tem que dar um tipo para essa função. Ela pode ser do tipo, essa aqui está float, mas ela pode ser int, ela pode ser char, ela pode ser double, né? Aí depois disso eu vou dar o nome para essa função. Esse nome pode ser qualquer um nome que você quiser, desde que eu recomendo aquele nome que esteja associado à sua função, para que você tenha uma lógica do negócio. E aí você vai inserir aqui e passar alguns parâmetros, né? Que no caso é como se fosse uma variável, né? Que parâmetros são variáveis que a função recebe, né? O nome recebe um tipo de parâmetros que são definidas aqui no início, para depois a gente passar eles lá na chamada da função, entendeu? Aqui como se fossem variáveis que eu estou inserindo nessa função para ser passado como parâmetro lá embaixo na inclusão, na chamada da função, beleza? Aí eu abro o bloco, fecha bloco e aqui eu coloco os meus argumentos que eu quero que seja executado dentro da função. Entendeu? É assim que é construído uma função. Vamos lá. A minha função div, ela está aqui, a sub, ela está aqui. Ó. Você vê que ela tem um tipo, ela tem um nome e aqui ela abre e fecha parênteses, que seria onde eu colocaria os meus argumentos, mais os meus parâmetros. Mas a gente também pode declarar uma função sem que passe nenhum argumento ou parâmetro por ela, certinho? E aqui está o meu bloco de comandos, o qual quero que seja executado através dessa função. Então aí está como construir, basicamente é isso aí. Existe o tipo, o nome e eu posso passar como parâmetro, alguns argumentos ou não. Isso depende do tipo da funcionalidade da minha função que eu quero. Certo? O que vai diferenciar é a forma de fazer a chamada. Então vamos lá, como chamar a função. Gente, olha o tanto que é simples, chamar a função. Vamos aqui. Essa soma, por exemplo, eu tenho aqui a soma, eu tenho a subtrair, a multiplicar, dividir e essa opção sair, que não é uma função, é apenas uma opção. Gente, então a soma. A soma não há necessidade de fazer nenhum tipo de chamada, porque ela já está inclusa por completo aqui dentro da main. Certo? Com todos os códigos que eu necessito para fazer a execução da soma. Agora, a minha segunda lá é a sub. Olha só como que ela é feita a chamada dela aqui. Apenas digito sub, só o nome da função. Como eu não passei argumento nem parâmetro, eu só abro e fecho o parênteses
e ponto e vírgula e acabou. Isso aqui é como se fosse um link. Quando o sistema operacional, eu falei no início que ele, quando executa o programa, ele procura main e executa tudo isso que está dentro. Ele vai vir lendo o código, quando ele chegar aqui, ele vai entender que aqui é um link para uma função chamada sub. Aí é onde ele vai descer, procurar sub, e ele achará ela aqui e fará a execução de tudo que está dentro desse bloco de comandos. E vai mostrar o resultado para a gente conforme a gente programou. Perfeito? Outra, okay, vamos para 3. Então, essa aqui, a 3 é de multiplicar. Essa aqui que está aqui em cima. Olha ela aqui, essa aqui. Multiplicar, certo? Vamos lá. If 3, olha aqui. Se o cara digitar a opção 3, vai para multiplicar. A chamada dela aqui é o seguinte, ó. Aqui eu pedi para digitar porque lá nela eu não pedi isso. Eu simplesmente declarei a variável lá e fiz a multiplicação e o printf para mostrar. E então o que acontece? Aqui eu pedi para o usuário digitar e declarei ela aqui. Fiz a chamada da multiplicação aqui. Agora aqui, pessoal, ó, é o nome dela, multi, abre parênteses e dentro do parênteses está os argumentos ou os parâmetros. Aí é onde eu falei assim, quantos parâmetros pode ser passado através da chamada de uma função. Não foi isso que eu falei? Então, gente, olha, eu quero dizer que você pode passar vários, desde que você separe-o por vírgula. Você pode passar quantos queira, desde que ele seja definido conforme foi definido aqui. Ó, o tipo, aí você declara como fosse uma variável, vírgula, o tipo e variável, e assim você vai declarando quantos queira. Então você pode passar quantos parâmetros você quiser na chamada de uma função. Beleza? E agora a nossa quarta função é a função div. Olha aqui, a função div, eu fiz ela lá, ela retorna, ela está completa lá dentro. Ela simples, só não mostrei o resultado. Mas aí eu peguei o resultado e recebe quem? A div. A div que está externa e passei os argumentos, parâmetro dela aqui. Beleza? E aí sim, ela vai mostrar o resultado dela aqui, porque eu fiz lá o retorno como retorno da função. Eu falei que ia falar um pouco sobre retorno de função. Vou voltar nessa nossa div lá. Eu vou quebrar o processo aqui e vou abrir a nossa gedit, aí vou abrir nossa div.h para a gente entender um pouco sobre o retorno, que aqui tem um retorno. É a mesma coisa, a forma de declarar, de construir a mesma, passei os parâmetros, e declarei uma outra aqui, ela solicitou ao usuário, armazenamos o que o usuário digitou, isso aqui todo mundo já conhece, não há necessidade de aprofundar nisso, e fiz uma condição aqui de if, porque eu falei assim, ó, se a última variável digitada for igual a 0, o último número digitado for igual a 0, ele vai dizer que a divisão é impossível dividir por 0, porque se você for na matemática, você vai perceber que não se divide um número por 0, é impossível. Agora, se não, aí ele vai executar, ó, C vai receber o resultado da operação, do primeiro número dividido pelo segundo. E ele vai retornar para mim apenas o quê? Apenas o resultado da variável C, o que foi atribuído a ela. Eu atribuí o quê? O resultado da operação, e aí ele vai retornar. Então, quer dizer, essa função vai ter um retorno apenas do valor desse resultado, da divisão, certo? Então, aí está como fazer um retorno. E aí, isso vai ser retornado para mim, voltando aqui para o console, vamos quebrar o processo e vamos abrir a nossa calc.c para a gente entender isso aqui melhor. Ó, veja bem, aquilo que eu estava falando. Então, como que eu declarei aqui na minha opção 4? Ó. Minha opção 4, tá aí. Olha aqui, ó. Eu simplesmente peguei o resultado da variável que foi declarada aqui na main e atribuí a ele, dessa variável, o valor do retorno da div e os argumentos, certo? Ele está pegando aquele retorno. Aí eu falei o seguinte, uma função pode devolver quantas respostas por vez. Ela pode devolver apenas uma resposta por vez, aquela que a gente pediu para que retornasse. Então é só uma por vez, mas eu posso chamar ela em vários lugares
do meu programa, mas só vai ser passada uma resposta por vez. Beleza? Tá respondido isso aí. Gente, então é basicamente isso aí. O que eu quero dizer aqui para melhorar o entendimento de função é simplesmente a gente praticando, fazendo mais código, outros exemplos de funções, fazendo testes e executando esses testes para assim a gente fixar melhor uma aprendizagem a respeito de funções. Beleza? Vamos fazer um teste aqui para saber se está realmente funcionando. Vou dar um Ctrl C, quebrar o processo, vou limpar aqui a tela e vou usar o meu compilador GCC. Vou fazer o calc, o GCC calc.c, que é o meu arquivo, e vou dar o "-o" e vou dar um nome para ele de calc, certo? E vamos fazer. Beleza, você viu que não teve erro. Agora, para me executar, o meu executável foi criado, vou dar ponto barra e dar um calc, que é o nome do meu executável, e ele vai. Pronto, beleza, tá aí, ó, calculadora em C, versão 1.0. Pedir aqui, escolha a operação desejada a realizar. Aí, somar, multiplicar, dividir ou sair. Aí, qual opção escolhe? Vamos na sequência. 1, eu quero a opção somar. Vamos, 1 mais 1. Vamos ver se deu 2. Olha, soma de 1 com 1 é 2. Autor Nilson Alves, vamos lá. Aí ele continua repetindo aqui por causa do meu laço while que tem lá. 2. Aí, a opção 2 escolhida foi subtrair. Vamos subtrair o número? 5 menos 2. A resposta, obviamente, tem que ser 3. Está ali. Subtração de 5 com 2 é 3. Então, está funcionando. Vamos para a opção 3. A opção 3 é a multiplicar, que é aquela que está acima da main. Vamos multiplicar 3 vezes 3. Dá quanto? Tem que dar 9. Está lá, ó. 3 vezes 3, 9. Então, está funcionando perfeitamente. Vamos para 4, que é aquele arquivozinho que está lá fora da nossa função. 4. Beleza? Qual o dígito é o primeiro número? Vamos dividir. Gente, lembra que eu coloquei uma condição? Que se o B for igual a 0, o segundo número for igual a 0. Então, vamos colocar 5 dividido por 0. Vamos ver se está funcionando a minha... Olha lá, está dizendo aqui, ó, a divisão por 0 é impossível. Beleza? Isso é questão de lógica, de programação. Vamos aqui também novamente. Agora vamos fazer a mesma 4 e vamos colocar o número que pode ser dividido. Vamos colocar 15 dividido por 3. Vamos ver se vai funcionar. Beleza, ó, a divisão é 5, porque 15 dividido por 3 é 5. Funcionando perfeitamente. Agora vamos ver se o laço, para sair do laço, está funcionando. 0. Aí quebrou o processo, saiu do meu programa. Beleza? Pessoal, beleza? Era isso aí que eu tinha que passar sobre função. Se você gostou, dê um like. Se gostou mais ainda, compartilha. E você, Rafael, não precisa compartilhar e nem curtir. Você apenas dê um 10. Valor e tchau.